Aí eu já te falo. Basicamente, isso é uma empresa de personalização para e-commerce, chama Segmentify, trabalha com Mothercare, trabalha com Puma, então o cara criou um algoritmo igual da Amazon, né? Então ele te sugere coisas lá no site. Quem comprou isso, comprou aquilo também. É super legal. E a gente entrevista líderes do digital commerce no mundo inteiro. Você é um deles, cara, estou acompanhando sua jornada, super legal. Então, qual que é a ideia aqui? Fazer uma entrevista, tá? E aí, depois, eles têm bom, no Brasil, o nosso objetivo, claro, deles aqui é falar com varejistas, mas a gente também entende que empresas como a tua são estratégicas, né, para fazer parceria, eventos e coisa do tipo. Então, a gente tem uma comunidade global. Depois eu te mostro, nos Estados Unidos, a gente tem o head de inovação da Home Depot, Neiman Marcus, tem um monte de gente. Eu te passo o link, tá? Ali a gente tem conversas, aí a gente propõe eventos só com gente muito top, assim, tá? Então, essa é a ideia. Beleza? Fechado, cara. Aqui a eu gente tenho uma vai... disposição aqui, bom. Cara, você tá falando, eu tô me lembrando de você, tipo, você tá... da infância mesmo, sabe? Tipo, uma cara muito conhecida. Eu não lembraria dos embates, mas muito bom. Muito legal, cara. É muito divertido, assim, a vida é muito boa. É muito legal. Bom, vamos lá, Alexandre. Vou começar aqui. Cara, então vamos lá. Pessoal, aqui quem está falando é o Carlos Monteiro para mais um episódio do E-Commerce Growth Show. Hoje eu tenho o prazer de estar com o Alexandre Zocco. A gente até falou um pouquinho da nossa adolescência e infância, onde jogamos tênis junto. Tivemos grandes embates, super legal. E o Zocco, hoje ele é fundador da CRM Bônus, mas antes da CRM Bônus, acho que ele passou aí por umas 6 empresas, teve empresa da família, você foi fundador de diversas coisas. Então, cara, eu sempre começo todo episódio com a mesma pergunta, que é o Big Picture, né? Quem que é o Alexandre? Conta um pouco da jornada, a sua jornada muito empreendedora, tem empresa familiar, aí a gente vai para a pancadaria e fala de loyalty, fala de tudo que você está fazendo aí. Maravilha. Bom, Carlos, prazer te rever. Há muito tempo que a gente não se via. É muito bom falar com você. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Um pouquinho sobre a minha história. Eu sempre fui apaixonado por empreender. A CRM Bônus foi a 8ª empresa. Eu tenho 35 anos. Então, assim, para pensar, foi bastante desde que eu comecei a trabalhar com 18 anos com meu pai. Uhum. Eu vi o varejo desde que eu tenho 5 anos de idade. Eu vou para shopping center com meu pai de fim de semana, que ele é varejista de confecção há mais de 40 anos. Aliás, 30 e pouco, quase 40 anos. E eu sempre tive essa experiência de varejo. Meu tio também é do varejo, da Shoulder, meu pai da TVZ. Então, assim, eu sempre tive essa experiência de vestuário feminino enraizado em mim. Quando eu entrei na faculdade de administração de empresa, comecei a trabalhar com meu pai com 18 anos. E eu logo percebi que tinha uma possibilidade no Brasil muito forte com franchise. Tinha muitas pessoas nessa época querendo abrir franquia, lá em 2005, 2006. E eu, quando eu tinha 22 anos, depois de um tempo no meu pai, e continuei lá com ele, eu decidi abrir a Mais Shoes. Foi uma empresa de calçados feminino, foi minha primeira grande empreitada. E a Mais Shoes deu muito certo. Em questão de 1 ano e meio de vida, ela tinha quase 50 lojas. Ela foi assim, uma boa referência. Até nunca me esqueço, no IPO da Arezzo & Co, eles consideraram a gente como um dos maiores concorrentes. Eu tinha 1 ano e meio de vida. Falei, caraca, meu, como assim? E quando você acerta muito jovem, eu tinha 22 anos, você é bom e ruim, né? O ruim é que eu achei que eu era o Steve Jobs. Eu falei, caralho, eu sou o cara mais foda do mundo. Vou abrir tudo e vou ser o herói. Sou um puto empreendedor, porque eu não entendia nada de sapato. Eu fiz uma loja bonita, fui no Sul, que é o polo calçadista do Brasil, desenvolvi bons fornecedores. Falei, meu, o negócio é empreender. Eu falei, bom, agora que eu sou muito bom nisso, eu vou ser bom em tudo. Abri academia de ginástica, com a Sabrina Sato, que fez a Fit2You. Abri aplicativo de cashback antes de existir a Melios. O único investimento que o Eduardo Saverin fez no Brasil foi nele, que eu conheci ele num evento. Abri aplicativo de presente, Buy Mastercard. E todas as minhas ideias que eu ia fazendo, eu colocava alguém para tocar e gerir. Então, é como se eu fosse o seed money do meu próprio ideia, e o próprio VC Series A, e eu faço e colocava alguém com 5, 10%. E não existe isso. Uma coisa mais importante que tem no empreendedorismo é foco. Nem o Steve Jobs consegue fazer uma Apple e a Pixar. Quando ela sai da Apple, vai para a Pixar explode. Quando ele volta para a Apple explode. Não existe 2 negócios. Você precisa estar focado em um negócio só para você fazer bem feito.
Então, a grande lição que eu tirei da minha vida foi, pô, e a MyShoes que estava explodindo para baixo. Uhum. Eu até vendi ela para a Arezzo & Co, mas lá embaixo. Uhum. Então, quando você desfoca, até aquilo que vai bem pode ir mal. E uma das lições que eu tive no empreendedorismo é não acredite que você possa ser 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo. E eu, há 4 anos e meio atrás, estava focado como CEO da empresa dos meus pais, de vestuário feminino, 40 lojas. E foi quando eu prometi para mim mesmo que eu não criaria mais nada para empreender. Eu estava focado em uma única empresa, a TVZ, vendia mais justo. E eu falei, tinha uma ideia importante aqui para a gente mensurar, e foi da onde surgiu o CRM Bônus, e eu descumpri a minha promessa, mas foi por uma boa causa. Então eu falo que a minha primeira empresa deu certo e a 8ª empresa deu muito certo, porque eu estou focado nela e na história do CRM Bônus. Uhum. A história do CRM Bônus, ela nasceu a partir de uma dor interna, deu como CEO de uma companhia de vestuário e lojas femininas no shopping centers no Brasil, onde eu percebi que, inclusive nos Estados Unidos, na Dinamarca, onde você está, ou em qualquer lugar do mundo, tem essa mesma dor. Uhum. Você não consegue ter um KPI do varejo físico como você tem do varejo online. Você não tem um Google Analytics do varejo físico. O que eu quero dizer com isso? Você vai na loja da Disney, você tem filhas pequenas. Você vai na loja da Disney comprar, normalmente ela tem uma campanha de loyalty, uma campanha de fidelidade, ela dá um papelzinho. Você vai na Abercrombie, você vai na Nike, você vai onde for em outlet, eles te dão um papelzinho para next purchase, para a próxima compra. E a Disney, eu mesmo comprei 2 vezes no Aventura Mall em Miami em menos de 5 minutos, no final de 2016 ou 2017. E uma das vendas ela me deu o papelzinho, em outra venda ela não deu o papelzinho, e foi na mesma caixa, no mesmo dia, em questão de 5 minutos de diferença. A diretoria da Disney não tem a menor noção de quantos papeizinhos são entregues. E assim como eu, como CEO da minha empresa de 40 lojas, falava, pessoal, juntava 40 gerentes numa sala. Gerente do Tamboré, por que ninguém volta na sua loja para resgatar o bônus? Que a gente sempre trabalhou, desde 2009, com 15% de voucher para a próxima compra. A pessoa comprou 1.000, ela ganha R$150, válido de amanhã até 30 dias, na compra mínima de 2 vezes, mas ela 20% de quem é avisado volta e gasta 5 vezes. Então é muito importante para você bater meta, você contar para o cliente da campanha de fidelidade, que eu chamo de gift back, que é um cashback white label. Mas basicamente, eu não conseguia medir. E a loja do Tamboré virava para mim e falava, olha, Alexandre, meu cliente não gosta. Não gosta, você não compra. Porque o Morumbi, que é 1 quilômetro de você, 20% das pessoas voltam desde 2009, até agora que é 2017. Só em 2017, final de 2017. Mas meu cliente, e eu muitas vezes ia na loja, vi o cliente sendo pontuado via CPF no sistema, 15% de R$3.450, só que a caixa não contando para o cliente que ela ganhou o bônus, assim como a caixa da Disney não me contou nas 2 vendas, contou em 50% das vendas que foi uma. Eu falei, eu preciso medir isso. Vamos parar de dar bônus por papelzinho ou por CPF e vamos passar a reconhecer igual o Mark Zuckerberg reconhece quando você baixa o WhatsApp. Ele te pede uma coisa simples. Me dá seu celular. Legal. Me dá o PIN que eu te enviei por SMS. Eu tenho certeza que esse celular que você informou o servidor do Facebook é seu. Vamos passar a dar bônus assim. Então imagina que na hora da loja, em vez de eu dar um papelzinho para o CPF, eu peço o celular do Carlos. Você está comprando agora na Nike. $1.000. Carlos, me dá o seu celular. Dá o PIN que a Nike Oscar Freire te enviou. Se você mentiu o seu celular, não vai prosseguir. E se o caixa pegou o celular errado, não prossegue. E você já pegou opt-in de LGPD, no caso do Brasil, que é a regra de proteção de dados. Aqui também, aqui tá o GDPR. Já pegou opt-in, passaram o PIN, você está de acordo com o consentimento. É muito mais efetivo do que o papelzinho. Você passou o PIN e colocou no sistema, vamos dar um bônus para ele, com a regra das campanhas escritas no SMS. E eu não dependo mais da caixa contar direito, explicar regras, de quando vale, quando não vale. E eu tenho o benefício também de 3 dias antes de vencer, daqui a 30, 40 dias, depende do prazo da campanha, mandar um SMS para esse cara. Porque é possível o papelzinho com a cegonha, mas via SMS você consegue chegar e dar um lembrete. Só que o mais importante é ter o KPI de engajamento. No final do dia, no final da semana, se a loja da TVZ do Tamboré teve 100 vendas e ela pegou 10 telefones, 10 pins, deu 10 bônus, eu não acho. Eu, como gestor e diretor da marca, tenho certeza que 90 pessoas não foram informadas da campanha de loyalty, fidelidade, que chama cashback, giftback, como você quiser. E aí surgiu um KPI que até então era inexistente,
que é o engajamento do varejo físico de contar ou não contar para o loyalty. Só que eu percebi que tecnologia é commodity, qualquer um pode fazer isso muito rápido. A grande diferença é para você criar o carro da Mercedes, o carro da Ferrari, é dinheiro, estratégia. Para você criar o Lewis Hamilton não é dinheiro, você precisa de talento e treinamento. Então a mesma coisa aqui. Eu percebi que a gente poderia fazer o full service da ferramenta. Eu coloquei isso na minha empresa em janeiro de 2018 e eu geri isso, coloquei as 40 gerentes numa sala, olha, você deu bônus para tanto. Não, tá aqui. Ou vocês dão para 80%, que hoje vocês dão bônus para 15% das pessoas. Não, a gente dá para todo mundo. Tá aqui. Ou vocês dão para 80% ou vocês estão fora. Questão de 3 semanas, levou para 80%. Em pouco tempo, questão de 60 dias, trouxe uma receita incremental para cada loja, próxima de R$50 mil por mês. Lojas que vendiam 200, 220 por mês. Caramba. Falei, porra, isso tem um valor muito grande. E eu consigo traquear isso, porque se você, Carlos, vai na Nike, compra 1.000 doses, recebe $150, volta depois de 2 semanas para comprar um presente de aniversário do seu amigo, você nem daria na Nike, e gasta 500 doses e paga 350 é incremental líquido. Você não gastaria. Você pode usar no online isso? Desculpa te interromper. Aí... Você pode, a gente tem um ecossistema completo, normalmente os bônus inspirados da última chance para usar no online, a gente gera bônus também no online, a gente é homologado e integrado da Vtex, a gente estava conversando agora há pouco, tinha homologado integrado a Hybris, a Oracle. Então, assim, você consegue sim usar o ecossistema online, mas o foco nasceu para o varejo físico, nas minhas 40 lojas. E eu falei, vou abrir isso para o mercado. Eu percebi que eu subo a venda muito rápido. Mas não adianta eu dar a ferramenta e falar good luck. Vamos ter uma consultoria na estratégia de qual que é a campanha perfeita. Vamos explicar para o cara que se ele der 15, 20% de bônus para a próxima compra, é mais barato do que dar 1% de cashback em dinheiro. Porque você dá um bônus futuro. Na próxima compra, você compra um tráfego, o seu investimento é zero, é desconto incondicional, você não paga imposto. Vamos montar uma campanha perfeita. Confia em mim. Se eu fizer a sua loja ter 70% de engajamento ou mais, com uma campanha inteligente de 15, 20% de gift back, eu vou fazer sua operação crescer de 15 a 20%, 10 a 20% até 3 meses, mas mais do que o faturamento, eu vou fazer seu lucro crescer mais até. O que eu quero dizer com isso? Uma loja que vende 80 mil e passa a vender 100 mil por mês, com R$2.000 de desconto, e nosso intuito é que não passe 2 pontos percentuais de desconto absoluto no final do mês. Essa loja que lucrava 10% vendendo 80, uma franquia da Chili Beans, que lucrava 10% vendendo 80, se ela lucrar 10% vendendo 100 com a campanha de fidelidade, de gift back que a gente vai criar, com R$2.000 de desconto, ela tende a lucrar muito mais do que 10% de 100. Se ela lucrar 10% de 80 e 10% de 100, é melhor lucrar 10% de 100 do que 10% de 80. O que acontece é que ela vai lucrar 12, 13, 14, 15% de 100 contra 10% de 80, devido a diluições de custos fixos, mesmo com o CMV em 2 pontos percentuais de desconto. Então, quando a gente embarca isso com a consultoria, quando eu opero full service, não é uma Salesforce, toma aí, good luck, contrata aí as pessoas para fazer. Quando eu vendo o carro junto com o Hamilton e opero isso para o varejista, eu ganho o jogo. E eu percebi que eu conseguia subir o faturamento de qualquer addressable market. Eu conseguia subir do boteco, conseguia subir de empresas de multinacional como uma L'Occitane, conseguia subir de uma empresa de capital aberto como uma Vivara e conseguia subir da loja do bairro que vende miçanga aqui numa esquina em São Paulo. Falei, cara, tem muito valor aqui quando eu opero isso para ele. Então vamos fazer um esquema de não cobrar setup. Se em 100 dias eu não entregar esse resultado, eu devolvo as 3 primeiras mensalidades e vamos pro jogo. Em abril de 2018 eu lancei o projeto. Em dezembro de 2018 a ferramenta já dava mais lucro que minha empresa de 30 e poucos anos. Falei, vou sair da minha empresa e vou focar, que é a lição que eu estava dizendo, vou focar exclusivamente no CRM Bônus. Vou contar um pouco dos detalhes, a gente tem 20 produtos, estamos em 4 países, mas cresceu muito rápido, indo de trás para frente. Muitas empresas testavam em 3, 4 lojas, faziam um rollout. O Arezo, vem aqui, vamos testar em 3. Questão de meses, estava nas 500 lojas. Hoje a gente opera para quase 20 mil pontos de vendas no mundo. E vem num crescimento de 6 a 10% mês sobre mês. Então, a gente vem crescendo muito e uma empresa geradora de caixa. E então, não seria necessário capitalizar. Mas eu percebi que eu poderia ter um stamp de grandes fundos, conseguir ir para fora, ia me facilitar. Contratei a EGC para me assessorar. E no final de 2021, em outubro, a gente fez um deal que, na minha concepção, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, tanto em aprendizado quanto em day after, que foi um deal que a gente vendeu 28% da CRM Bônus
para o SoftBank, para o Riverwood, para a IGA e para a Volpe, por 280 milhões de reais. Então, foi um valor de R$1 bilhão. Uma empresa que capital inicial foi R$30 mil, e ideia, geradora de caixa, não precisava muito, mas eu percebi que com esse caixa hoje, a gente está indo para outras frentes, pensando em M&As, e o sonho está sendo um pouco maior. A gente tem um sonho de próximos anos acho que é consequência, né? Ser unicórnio, abrir capital, é consequência de um bom trabalho. A gente tem um sonho de ajudar milhares, centenas de milhares de lojistas no mundo. Esse é o nosso propósito. E quando você ajuda, você faz o faturamento crescer, você gera emprego. Às vezes uma loja está no break-even para quebrar, ela deixa de quebrar por 10, 15% de incremento, principalmente quando ela está próximo da zona de lucratividade. Então, a gente tem essa missão e acho que é consequência a gente ser unicórnio talvez no ano que vem e abrir capital na Nasdaq nos próximos 5 anos. Então, acho que isso é uma consequência de um bom trabalho. A nossa missão e o nosso propósito é ajudar qualquer varejista do mundo a subir o faturamento muito rápido, ensinando e operando o programa de loyalty, que a gente chama de white label de cashback, que a gente denominou Giftback. E esse é o primeiro produto nosso. A gente tem 20 produtos e nosso Natural Effect, ou nosso moat, a gente acredita que é colocando parcerias. A gente fez a The Body Shop da Natura agora com a Chili Beans. Hoje mesmo está sendo uma campanha da Smart Fit para 1 milhão de alunos, num outro produto que a gente tem, que é o Member Get Member com bônus B2B. Quer dizer isso, 1 milhão de alunos vão receber hoje. Carlos, por ser aluno Smart Fit, você ganhou R$100 para gastar num tênis Nike ou Adidas no site da Authentic Fit. Na compra mínima de 200. Para ganhar, basta indicar um amigo ou familiar a ter 30 dias grátis na Smart Fit. Só por indicar, independente se ele entra ou não entra, você já vai ganhar R$100 da Nike, na Authentic Fit para gastar no tênis Nike Adidas. Eles indicam e a gente trabalha via força de vendas tipo uma Red Venture e tenta converter 2, 3, 4 mil alunos para a Smart Fit num CAC provocado. Não uma coisa orgânica ou inorgânica que ele já faria no Google naturalmente, porque era uma academia. Então, Carlos Monteiro indicou a sua irmã, eu conto isso, e tem 30 dias grátis e a gente fecha. Então, o nosso ecossistema entre reter e criar uma nova venda, como um CAC, por exemplo, a Authentic Fit, vindo da Smart Fit, e ajudando a Smart Fit também a crescer através de um bônus de Member Get Member, com um bônus B2B, não dando desconto, também foi uma outra vertente. Agora estamos entrando na Croton, para fechar com eles, também fazer a mesma coisa em escolas. Então, assim, tem muita coisa no nosso ecossistema que ele foi desencadeando. Então, hoje a gente tem 2 M&As em vista, de empresas muito mais para greenfield e compor o nosso produto do que comprar receita. Eu não acredito em atalho. Temos 3 países em andamento. Começou com um country manager, com equipe, que é o México, Estados Unidos e Portugal. E temos alguns bons produtos em roadmap. Então, a empresa vem crescendo muito, está numa acentuada muito bacana, muito legal. E a minha missão é growth e profit. Não preciso distribuir dividendo agora, que a gente nem quer. Mas profit é tão importante quanto growth. Não sei se você viu o e-crash. É uma aula. Não adianta só crescer necessitando do capital. Então, acho que a grande magia do CRM Bônus é a gente ter um CAGR muito bom, um EBITDA muito legal e pensar em profit como eu penso em profit dos meus clientes. Então, um pouquinho aqui do resumo de quem sou eu, de quem é a minha empresa e o que fazemos, eu tentei resumir aqui nos últimos 15 minutos. Incrível. Cara, acho que vejo muito valor no que você está falando aqui. Sempre falamos, o Mariano tem inclusive o Wacom lá, ele falava muito da questão do Wacom, a escola de educação dele, não sei se... Ele postou uma coisa hoje no LinkedIn disso que eu estava lendo. Eles têm o negócio lá do Commerce Management Institute lá deles. Mas a questão de loyalty, como é que você vê que... Qual que é além dos desafios que você falou, qual que é o maior desafio de loyalty no varejo hoje, então? Engajamento, é isso. Não adianta nada você ter se você não conta. E engajamento é a coisa mais importante que tem. Então, através dessa métrica, e muitas vezes a gente coloca, e hoje a gente consegue trabalhar desintegrado, plug and play via link web, como se colocar para rodar em 3 horas em qualquer loja. Tem APIs de integração com os principais PDVs e tem também API com as principais adquirências. Hoje a gente está com a GetNet, com a SafraPay, com a PagSeguro, com a Rede Parcela. Só no restaurante. Aparece lá igual o posto Ipiranga, coloca o telefone para ganhar. E o Ruba estava discutindo isso com os donos ontem. Apenas 18% das vendas, ou 22% das vendas estão dando bônus. Precisa dar bônus para 60% mais. Então, mesmo estando lá, sendo de graça para o cliente, não precisa baixar o aplicativo. O engajamento. E é um trabalho constante. Tem turnover as empresas. Então, nosso departamento de BI, aqui hoje, a gente tem a área de Customer Success da CRM Bônus, a gente tem 46 pessoas só para
o day after das empresas, para cobrar engajamento em geração de bônus. Essa é a palavra-chave. É muito simples dar certo. Se você conta para o cliente que ele recebeu X reais, X dólares, X euros de bônus para a próxima compra, vai vencer em X dias, matematicamente você provoca a 20% dos cabos voltarem e gastarem 4, 5 vezes mais. Os 80% que perde tem o last chance, o online. Cara, você perdeu ontem no L'Occitane, loja tal, em Copenhague, estou te esperando aqui no e-commerce, clique aqui. Eu converto isso para online, 2 a 4 pontos percentuais desses 80 normalmente compram, e 80 a 90% deles nunca fizeram compra no online da marca, então geram custo de gestão de cliente novo. Tem muita coisa, e o principal issue e gargalo sempre é engajamento. Ah, mas se eu sei engajamento, o que eu faço? Eu como CEO de empresa, de varejo, sempre vinham startups ou empresas consolidadas me oferecer ferramentas. E muitas vezes eu contratava e não usava. Não sei, você já deve ter visto o Madagascar, aquele filminho animado da... No Pinguim, eles roubam um navio e ficam um filme inteiro para chegar no Alasca, que é o sonho deles. Eles fogem do zoológico. Eles chegam no Alasca, puta frio, aquele silêncio. O pinguim olha para a cara do outro e fala, que merda é isso? Vamos voltar para o zoológico. É mais ou menos isso que acontece muitas vezes quando os empresários contratam uma ferramenta e dados. E aí o que eu faço com esses dados? Fica tipo o pinguim em Madagascar. Tipo, vamos cancelar essa ferramenta. É muito importante você saber o que fazer no day after. E esse é o conceito que eu acho que é muito importante. Poucas empresas utilizam 60%, 70%, 80%, 100% da capacidade de um software contratado. Quando a empresa contrata o CRM Bônus, nós nem damos parâmetro para ela fazer. Nós fazemos por ela. E esse é o grande diferencial que eu acho que a gente está conseguindo ganhar o jogo. Quando o Paulo passou, né, com os caras mais inteligentes que eu conheço do SoftBank, agora ele não está mais, mas ele virou para mim e falou, cara, Alexandre, quando eu estava me analisando, alguém com 10 milhões de dólares pode fazer o que você faz. Ele falou, com todo respeito, alguém com 500 mil dólares pode fazer o que eu faço. Assim, mas talvez com 100 bilhões de dólares não vai fazer exatamente o que eu faço. Como assim? A nossa diferenciação não é a tecnologia que a médio e longo prazo é como uma commodity. Nosso grande diferencial é o piloto, é o modo operante que a gente conseguiu, através do meu crescimento e com o essência de dono que a gente passou para a nossa equipe, operar as empresas como a gente fosse dono, operando para elas. Existe full commerce, infra-commerce. Existe full CRM? Não. É difícil full CRM, de fato, mas full loyalty gift back, a gente inovou. Não foi uma coisa que a gente viu fora e trouxe para o Brasil, a gente criou. E vem dado muito certo por aqui. Temos humildade em reconhecer que não existe pódio permanente, não é que ninguém pode fazer o que eu faço, tem gente que possivelmente possa, mas acho que com esse crescimento alguém pode fazer o que você fez, não o que você vai fazer. Tem muita coisa saindo aqui no pipeline, mas respondendo sua pergunta, o maior gargalo é engajamento e é operar a ferramenta em 80% mais da capacidade pelos nossos clientes. Cara, muito bom. A gente vai terminar já e você vai ser chamado para mais coisa aí depois. Mas sempre que eu conversei com o Mariano e com o pessoal de plataforma, o que eu vejo? Eu acho que o Mariano hoje tem uma visão muito legal. Cara, varejo. Porra, eu sempre falo isso pro meu pai. Meu pai, inclusive, ele tem a Fascínios aí em São Paulo, né? Não sei, a camisaria Fascínios, lá no Bom Retiro. E eu tava... tem gift back ainda, tem que ter, viu? Eu vou captar aqui. Não, a gente pode colocar aí que a gente vai. Talvez ele já tenha. Não tem, ele não tem. Mas é só multimarca ou é varejo também? É varejo. Eu tenho que pôr. Eu vou subir. Se eu não subir o faturamento da Fascino de 10 a 20% até 100 dias após o post-cash, tá, eu não cobro nada e ainda te pago 3 almoços. Beleza, vou lá pro Jura. Mas essa questão de talento, né, Alexandre? Porque, assim, cara, você vem do varejo, você tem essa veia, então você coloca os caras do varejo, você vai lá e pega um cara que estava lá na Nike trabalhando para ele acelerar, sabe? O cara que vem do varejo, ele já tem um know-how que ele pode dar muito insight para o teu cliente, né? E isso que a gente conversava com o Mariano. Então, essa formação, o Wacom dele, ele tem pegado muita gente do varejo, muita gente do commerce, né? Do online commerce, porque é uma parada que, cara, demora para aprender. Eu trabalhei em loja, trabalhei lá na loja do meu pai um tempão, então eu até diria que eu entendo um pouco de varejo, né? Aquele negócio do tete a tete com o cliente. Eu quero entender um pouco dessa sua parte de talento aí, especialmente quando você está olhando para mercados internacionais, né? Que tem
talvez suas características peculiares, mas acho que o core do varejo continua igual. Como é que você vê essa questão de talento aí? Eu acho que a coisa mais importante que esse M&A me trouxe com os fundos foi que eles me ensinaram a importância de criar um programa de Stock Option Program. Uhum. A gente colocou 5 pontos percentuais das ações da companhia em Stock Option Program, onde já se comprometeu com 2,2, algo do gênero. E isso é uma mágica maravilhosa. A gente está conseguindo trazer talentos muito fortes, acreditando no nosso sonho, que a gente vale R$1 bilhão, que a gente possa valer $10 bilhões no universo de alguns anos. E você vende esse sonho junto com esse senso de dono para muitos bons talentos que ele não está comprado com salário. Uhum. Então, hoje a gente vem trazendo para a nossa companhia. Eu mesmo não me formei na faculdade mais top do mundo, não que seja longe de ser ruim, mas excelente faculdade foi a FAP. Depois eu fiz pós na GV Economia, mas eu não fiz a melhor faculdade lá fora, não fiz ITA. Hoje eu vejo talentos aqui na minha companhia, cara da aula na Poli, cara do ITA, cara que fez faculdade fora, coisa que eu, pelo menos na TVZ, nunca tive oportunidade de trazer, o cara nem olhava para o nosso negócio. Então, assim, eu vejo que a gente tem hoje um time muito jovem, com esse sentimento de querer crescer. Eu dou muito foco para o ambiente físico, eu não acredito em home office. Eu odeio home office. Eu acredito muito em ambiente físico. Acho que sou um dos únicos malucos que levanta essa bandeira. Sou apedrejado algumas vezes por outros, mas eu não acredito em home office. Eu acho que a pessoa rende muito mais fisicamente. Fiz um escritório muito legal aqui em São Paulo, com bebida, snooker, um sistema de WeWork. E as pessoas amam trabalhar em videogame, as pessoas amam trabalhar aqui. As pessoas gostam. Isso eu acho que um ambiente de trabalho propício gera uma empresa com maior possibilidade de alavancagem. Então, assim, talentos eu acho que é a coisa mais importante. Ninguém constrói sozinho, pode construir uma coisa de médio prazo sozinho. Talentos é muito grande, mas eu estava vendo ontem, que eu mandei para a minha equipe uma entrevista, acho que é uma entrevista, uma palestra do Beto Sucupira, ele fala, cara, seja grande, mas sempre com pensamento de pequeno. Uhum. A Ambev até hoje pensamento pequeno, de corte de custos, de senso de dono, não executivo, estou robusto aqui para minha próxima carreira, ou a empresa é muito grande para eu ficar vendo isso. Cara, senso de dono é meu mindset. Então, eu acho que talento é muito importante. E o SOP, respondendo a sua pergunta, é o que está nos possibilitando contratar talento, que às vezes eu jamais pensaria em contratar. Até esse country manager de grandes companhias, como a própria Vetex, a gente tem hoje em alguns países. Uhum. Então, assim, estamos com... Acredito muito no meu time. E meus 2 co-founders, que é o Eduardo e o Luiz, são 2 talentos que eu tenho que, para mim, não estaria aqui sem eles. Boa. Minha última pergunta aí é a sua visão de futuro do commerce. Como é que você vê a sua visão? Momento bola de cristal, né? Como é que você vê? Do e-commerce? Eu falo commerce porque é tudo. Eu entendo que commerce existe uma transação, né? Então... Tá. Eu vejo que o comércio está cada vez mais digitalizado. Eu acho que quem não está informatizado e tecnologizado, né, esse termo, mas quem não está com tecnologia embarcada tende a ficar para trás. Eu acho que a competição está muito acirrada, porque tinha uma frase do pai do meu tio que ele falava antigamente: para você abrir uma confecção, basta uma bunda e uma tesoura. Hoje, para você abrir uma loja, basta uma bunda e um Instagram. Uhum. Então, hoje, é muito competição, CAC, online e tal. Então, assim, até estava lendo um artigo que está indo mais agora, mídias tradicionais também estão voltando a crescer, como televisão, como rádio. Então, como out of home, que eu acredito e faço, eu acredito que o futuro é você saber dosar. Você ter tecnologia o suficiente, mas não acreditar que o que funciona para o outro vai funcionar para você veemente. Você sempre tem o seu DNA, ninguém é igual a alguém. Mas o varejo e o comércio, eu acredito que ele vem numa atuada muito boa de crescimento, principalmente pós-pandemia. Eu acho que o online continua crescendo e não existe online sem offline. Não existe. As pessoas vão continuar existindo. Eu não acredito na pessoa que eu mais admiro, que é o Zuckerberg, que o mundo vai ficar todo mundo com óculos a vida inteira e não vai querer sair para tomar um sorvete. Eu não acredito nisso. Então, acho que o offline é tão importante quanto o online. O online gera venda para o offline, o offline gera venda para o online, sempre com tecnologia embarcada. E hoje você consegue transformar via omnichannel o varejo em online ou offline. E isso vira ponto de venda, de transição, vira experiência. Então, acho que quanto mais... O futuro é o omni e online cresce, continua crescendo, mas na minha opinião, o online faz até o offline crescer, porque existe um limite entre o gap do online de representatividade para o offline.
Então, o online cresce, ele ajuda até o offline a crescer em marcas que estão digitalizadas. Essa é a minha visão de futuro de varejo. Excelente. Alexandre, muito obrigado. Quem quiser saber sobre a CRM Bônus, como é que faz? Acesse crmbonus.com, não tem BR, crmbonus.com, já entra na língua do seu país. Boa. E se cadastra lá rapidinho, se você tem uma loja, nosso SDR entra em contato com você em até 24 horas. Em uma semana você consegue colocar um piloto. Não tem setup, e se em 100 dias a gente não entregar esse resultado, se você tem um comércio, uma loja, uma empresa, a gente não entregar esse resultado, a gente devolve as 3 primeiras mensalidades. 1, 2, vai. Cada 500 lojas que a gente entra, sou obrigado a devolver. Às vezes não funciona. Mas 490, 495 funcionam. E eu tenho certeza que eu posso fazer esse case aí, se você está ouvindo esse podcast, para vocês também. Excelente. Alexandre, muito obrigado. Obrigado a você, Carlos. Valeu.